Olá pessoal, bom dia. É, Naquela primeira apresentação que nós fizemos, o primeiro webinar, olá pessoal, bom dia. Então, o primeiro webinar que eu fiz uma apresentação um pouco mais explicativa sobre o projeto Orla, nós tivemos um problema de gravação, então não ficou gravado. Então foi o único vídeo que nós não temos gravado. E aí eu decidi então gravar e já fazendo algumas atualizações na apresentação, que eu vou disponibilizar agora para vocês. Bom, então acho que muitos de vocês já participaram de algumas, já estão mais inteirados, mas eu vou fazer uma apresentação inicial aí. O que é o projeto Orla, né? Esse é o novo logo, inclusive definido aí pela prefeitura, ficou bem bonito. O projeto Orla, na verdade, é uma ação interministerial em parcerias com diversos entes federativos, né, estados, município, União, visando aperfeiçoar o ordenamento dos espaços litorâneos e compatibilizar as políticas econômicas, patrimoniais, turísticas, ambiental, fundamentado sempre no tripé mercado, sociedade e governo. O resultado do projeto Orla é um plano de políticas públicas, né, chamado PGI, Plano de Gestão Integrada da Orla, que é um instrumento feito através de uma metodologia que já foi escrita, né, tem um manual, inclusive, de desenvolvimento do PGI, que estabelece ações e estratégias a serem adotadas pelo município para executar a gestão de sua orla. E o pré-requisito para desenvolver esse PGI é a assinatura de um termo de compromisso, né, ou melhor, um termo de adesão, que é chamado TAGP, né, Termo de Adesão à Gestão de Praias, onde o prefeito faz a assinatura desse termo junto ao SPU. Daí inicia-se então o processo de desenvolvimento do PGI, que é o que nós estamos fazendo agora. E ele é feito através de oficinas, né, participativas com os atores locais, aí, instituições, governo, o trade turístico, enfim, todos os interessados na região, né? O território é a faixa de orla, né? Só que as faixas de orlas inseridas em unidades de conservação, que é o nosso caso, nós temos diversos trechos onde a faixa de orla que nós vamos falar agora, ele está dentro de uma unidade de conservação, então ele não faz parte desse termo de adesão da gestão das praias. Tá? A gente pode até pensar em diretrizes, desde que não fira, por exemplo, os planos de manejos já existentes. Tá? Então, basicamente, este é o início, né? O prefeito assina o TAGP. No nosso caso, aqui em São Sebastião, já foi assinado. Desenvolvemos o plano de forma participativa, que é o que estamos fazendo agora, né? Assim, iniciando o processo. E esse plano vai ser, como eu já tinha dito anteriormente, podemos entender como um mini plano diretor. Bom, isto é uma ação interministerial e o que se percebeu ao longo desses anos, né, é que os municípios costeiros não estavam dando início ao processo. Então, o Ministério do Turismo criou um programa chamado Brasil, essa é a nossa praia, tá? Que é assim, ele foi criado agora, mas já existia o projeto Horta, já existia essa proposta de desenvolvimento dos PGIs, né? Mas o Ministério do Turismo, a fim de fomentar essas ações de construção do PGI nesses municípios turísticos, ele criou um programa chamado Brasil, essa é a nossa praia. E uma das metas desse programa, que é a meta 1, é justamente desenvolver os PGIs em 10 destinos brasileiros. Aí houve uma seleção, no ano passado houve essa seleção, e o município de São Sebastião
foi um dos 10 escolhidos. Então, o município de São Sebastião está recebendo essa consultoria técnica, né, para desenvolver os seus PGIs, o seu PGI, melhor, é, sendo custeado pelo Ministério do Turismo através de uma assinatura de um contrato de gestão com a UFRN, apenas para vocês entenderem o contexto da UFRN, que estará conosco aqui participando das oficinas, né? O Ministério do Turismo possivelmente não tenha recursos humanos para tocar isso sozinho, então foi feito esse convênio com a UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a UFRN então é a gestora desse projeto Brasil Essa Nossa Praia. Então, existem outras metas que não vamos falar agora, mas dentro da meta 1 é justamente esse desenvolvimento dos PGIs, que no caso São Sebastião é um desses 10. Tá? Bom, falando então um pouco da orla, né? Isso aqui inclusive é uma página do manual, tá? Que são os problemas comuns que ocorrem em toda a orla brasileira. Então, só para a gente se situar aqui, né? Nós estamos bem conscientes disso aqui no nosso território, isso já ocorre, né? Acúmulo de resíduos sólidos, principalmente na alta temporada, a perda da balneabilidade, as famosas bandeiras vermelhas, né? A erosão da costa em função de desmatamentos ou em função de construções muito próximas à praia, enfim, uma série de fatores que podem causar erosão da linha de costa. Comércio ilegal, a gente sempre vê em toda a orla brasileira, né? Não é só aqui na nossa região. Excesso de ambulantes, ocupação de praias com quiosques, o adensamento populacional muito próximo à orla, o excesso de turismo também, planejamento deficiente, ausência de fiscalização muitas vezes, né? Ameaças às comunidades tradicionais. Então, esse é o contexto da orla brasileira, né? Não estamos citando aqui São Sebastião e nem Litoral Norte, isso é os problemas existentes na costa brasileira. E o projeto Orla justamente vem para tentar minimizar esses impactos, né? Como que nós iniciamos? Então, primeiro foi constituído um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho é formado por algumas secretarias. Quem define quais secretarias participarão, as pessoas, é a própria prefeitura, né? Logo após a assinatura do TAGP. Então, no nosso caso aqui em São Sebastião, as prefeituras que estão participando, tem um erro aqui, não é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, tem que ajustar isso aqui, pessoal, desculpe, uma falha aqui. Na verdade, é a Secretaria Municipal de Turismo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do Departamento de Agricultura e Abastecimento, a Secretaria de Habitação, através da área de gestão de praias, que é um órgão recém-criado, tá? E a Secretaria de Obras. Essas são as secretarias que compõem o GT municipal aqui de trabalho. E junto com os facilitadores, né, que sou eu, a Paula e o Polete, tem mais uma pessoa ajudando, que é a Gilda, né? Então esse é o grupo técnico, né, a equipe técnica, que juntamente com o grupo de trabalho da prefeitura vai executar esse desenvolvimento do PGI e obviamente, com participação dos atores locais. E participam também, né, a SPU, que tem uma faixa que é a área de união, que é de interesse da SPU, o Ministério do Turismo, porque o Ministério do Turismo também está engajado nesse desenvolvimento do turismo na orla mais organizado. Eles têm um programa chamado Turismo Responsável, a qual a Carol falou no nosso último webinar, né? E tudo isso a gente vai desenvolver seguindo uma metodologia, existe um manual para isso, né?
depois eu posso disponibilizar esse manual, quem tiver curiosidade de lê-lo, ele é aberto, né? Bom, então o PGI, né, esse plano, né, de gestão integrada do projeto Orla, ou mais detalhadamente, ele é chamado de plano de ordenamento da orla marítima ou plano de intervenção da orla marítima. Ele é baseado em uma legislação federal, um decreto federal 5.300 de 2004, e, como disse antes, busca compatibilizar as políticas ambientais, socioeconômicas, urbanísticas, cultural, com especial cuidado no espaço litorâneo, que é um espaço que pertence ao povo, ele é uma área que pertence ao povo brasileiro. Nós já conhecemos esses problemas que são comuns, né? Enfim, conhecemos não em detalhe, mas nós conseguimos ver esses problemas, né, na área costeira. Normalmente são ecossistemas complexos e que têm diversos interesses, em sua maioria legítimos. Tá? Então temos interesses de moradores daquela praia, temos os usuários locais, que são os frequentadores, os proprietários de segunda residência, os turistas, né, seja de um dia ou de mais dias, que estão em pousadas, tem os pescadores tradicionais, tem as áreas de preservação, né, incluindo as unidades de conservação, tem áreas simplesmente protegidas por lei, que não são exatamente unidades de conservação, por exemplo, APPs, né? Temos diversos interesses econômicos, temos os compromissos de desenvolvimento econômico, temos as marinas, que têm os seus interesses também, temos as unidades de conservações municipais, temos interesses estaduais, como, por exemplo, a Companhia Docas, as unidades de conservações estaduais, tipo, no nosso caso, Parque Estadual, a Marinha. Temos interesses federais, no nosso caso aqui, a indústria de petróleo e gás, de energia, né, por exemplo, o TEBAR. Enfim, são todos interesses legítimos que têm os seus interesses em uma faixa de orla. Tá? Daí a necessidade de um plano para conciliar todos esses interesses. O que vai trazer o projeto Orla? À medida que é assinado o PGI, desculpa, o TAGP, que é o Termo de Adesão à Gestão de Praias, e desenvolvido o PGI, que é o plano, né, que é o que nós estamos fazendo agora, há a transferência da gestão dessa faixa de praias, né, para o município. Então, aquela faixa que hoje pertence à União, que é gerido pela SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, no momento que nós tivermos o PGI, essa gestão passa a ser municipal. Ou seja, o que isso significa? Trazer para o território essas discussões. Né? Então, isso passa a ser uma discussão mais local. Tentando aí, então, trazer um turismo responsável e sustentável, pensando aí na capacidade de carga, na ocupação desordenada, trazendo boas práticas de turismo, trazendo ordenamento de serviços de praia, por exemplo, barracas, quiosques, ambulantes. Nós poderemos desenvolver um ordenamento desses serviços nas praias, uma política de turismo de base comunitária, trazer aí as discussões sobre a vulnerabilidade das praias, os processos de erosões, tudo aquilo que a gente já conversou, que são os problemas frequentes na região costeira, né? A conservação da biodiversidade, os projetos urbanísticos, né? Nós estamos falando desde regularização fundiária, com acesso público à praia e ao mar, que é um direito do cidadão brasileiro ter acesso a todas as praias, né? Não existe no Brasil praias privadas, né? Os problemas de privatização de áreas públicas, né, sendo utilizada para fins privados, a preservação de culturas tradicionais, ou seja, uma série de conflitos que são comuns, a gente traz então essas discussões para o território e consolidando isso num plano de gestão integrada. Bom, qual é a área de abrangência do
do projeto Horta, né? É, desenhei aqui no Google Earth um esquema para ficar fácil de entender. Bom, primeiro vamos definir aqui as linhas, né? O que significa essas linhas, tá? Essas linhas não estão bem exatas, né? Uma das propostas eu acho que poderá ser até de colocar isso num sistema de referenciamento mais acurado, né? Mas, em linhas gerais, nós temos aqui uma linha de final de praia, tá? Que normalmente é delimitada por uma linha de vegetação de jundu ou outro tipo de vegetação de restinga, ou em locais urbanizados, um calçadão, uma calçada, né? Então, esse é o final de linha que a gente chama de final da praia, linha final da praia, tá? Que essa linha em azul, essa primeira linha azul aqui, se vocês observarem aqui no desenho, ela segue mais ou menos o final lá, o desenho da linha de praia, né? Dentro do PGI, o espaço que vai ser pensado, ele vai até, ele pega uma parte do mar também. Qual parte é essa? Até a isóbata 10. O que significa isso? Até uma linha imaginária de 10 metros de profundidade. Então, isso significa que esta área aqui também fará parte desse projeto de gestão, onde poderá ser definido, lembre-se que isso vai ser um instrumento de gestão da gestão municipal, pode ser definido, por exemplo, zoneamento marinho aqui, onde uma certa faixa do lado de cá é para surf, outra faixa aqui é para prática de stand-up, outra prática é para embarcações, entrada e saída de embarcações, enfim. Será possível pensar nesse ordenamento também desse espaço marinho até a isóbata 10. Dúvidas já surgiram anteriormente. Isso não seria uma função da Marinha? Não, não é função da Marinha. A atuação da Marinha nesta região, ou em outra região, em toda a região, toda a linha d'água, né? Ela é simplesmente de segurança, de navegação, de documentação, enfim, da salvaguarda da vida, tá? A Marinha não tem a função de definir, por exemplo, qual é a área aqui na praia, qual é a área de água, qual é a faixa de água onde vai se permitir a parada de embarcações ou não. Ela só vai interferir no momento que alguém pediu autorização para soltar uma poita, ela vai só analisar se uma poita ao lado da outra não tem perigo das embarcações se colidirem. Mas ela não cabe a ela dizer onde pode pôr poita. Tá? Então é importante que a gente saiba disso, porque o projeto Orla abre essa oportunidade de a gente pensar nesse zoneamento marinho também. Tá? Então, essa linha azul, dessa primeira linha azul aqui, que ela está a 50 metros dessa primeira linha azul, toda essa região que está meio amarelada aqui, né, com esse fundo amarelo fosco aqui, é o que a gente chama de área de planejamento direta. É onde nós poderemos pensar em regramento aqui, tá? Desculpa, eu estou falando da linha azul até ou seja, da linha de praia até a isóbata 10. Essa é a linha de planejamento direto. Entre as duas linhas azuis aqui, que é a linha de final de faixa de praia, até 50 metros em direção ao território aqui, né, saindo um pouco da praia, né, em direção à área urbanizada ou aos terrenos alodiais, que são chamados, né? Então, 50 metros é o que a gente tem, então, uma faixa imaginária chamada de faixa de segurança. Então, entre essas duas linhas azuis aqui, tá? Então, esta faixa aqui é a faixa chamada API, área de planejamento indireta, tá? Opa, volta um pouquinho. Área de planejamento indireta.
Então, é essa faixa de 50 metros das áreas urbanizadas. Nós não temos nenhuma praia não urbanizada, né, que não tem é, praias mais retiradas, né, é, mas se tivesse, essa faixa seria de 200 metros. Então, as UPs que nós trabalharemos, a faixa de segurança é de 50 metros. Então, recapitulando, desta linha azul primeira aqui, dessa primeira linha azul, até a isópta 10, é o que chamamos de área de planejamento direto, onde nós poderemos, dentro do PGI, criar normativas, ordenamentos, e dentro dessa segunda faixa, que vai aqui do final da praia até 50 metros para dentro, veja que eu não estou falando ainda de faixa de união, não. Estou falando, terminou a linha de praia, não sei ainda onde está aqui a linha da maré, da pré-amar de 1832 para ter o limite. Essa faixa aqui, ela vai do início do final da praia até 50 metros para dentro. Então, nesta faixa chamada área de planejamento indireto, que é a faixa que é a linha de segurança, né? Essa aqui é a linha de segurança, é simplesmente uma convenção, né? Não tem um motivo específico para chamar linha de segurança. Nesses pedaços chamados área de planejamento indireto, serão criadas diretrizes, não normas. Então, aqui a gente estabelece diretrizes e aqui a gente pode estabelecer normas, inclusive poderá, no futuro, se transformar em legislação municipal, né? Isso é uma coisa que vai ser discutida dentro desse projeto. Aqui essas duas linhas vermelhas, elas poderão não ser exatas, né, porque nós não temos essas linhas ainda homologadas, que fique bem claro isso, né? Mas existe uma linha imaginária, que é a LPM, linha de pré-amar média, que é aquela linha da maré mais alta de 1832, e os 33 metros aqui que estabelece a linha limite do terreno de marinha. Essa faixinha entre as duas linhas vermelhas são aqueles chamados terrenos de marinha, que pertencem à União e tem, portanto, o seu uso ele é regrado. É possível sim o uso por privado, desde que tenha o licenciamento feito dentro do SPU, né, mediante pagamento de um valor, né, que a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Tá? O documento onde é estabelecido este uso é chamado de RIP, né? Registro de Imóveis Públicos. Eu me lembro o que agora, mas já vou lembrar já. Tá? Então essa faixa aqui é a faixa dita faixa de marinha. Então veja que o projeto Orla não está falando só dessa faixa. Ele vai do final da faixa de praia, que é esse azul aqui, ó, até 50 metros para dentro. Eu tenho esse espaço de planejamento indireto e mais todo esse espaço aqui de área de planejamento direto. Então, todo esse polígono com um tomzinho de amarelo aqui seria nosso espaço de abrangência que a gente vai tratar no projeto Orla, tá? Então, aqui a área de união da Marinha, já falei, né? E esses terrenos pós faixa de marinha são chamados de terrenos alodiais, né? São terrenos aqui que estão nas proximidades da costa. Tá? Então, recapitulando, área de planejamento direta, praia mais ecossistema adjacente até a isópta 10, e onde nós podemos definir ações. API, área de planejamento indireta, essa linha é contínua, e 50 metros para dentro da orla urbanizada, ou 200 metros quando for orla não urbanizada, onde se pode definir diretrizes. LPM e LLPM são aqueles limites que eu expliquei, né, do terreno de marinha, que é a linha de pré-amar média de 1831. Tá? Em alguns casos, essa linha, como houve
elevação do nível do mar em alguns locais elas podem estar afogadas, como a gente diz, né? Essa linha pode estar dentro do mar, né? Então, isso não muda o fato de que a área de praia é sempre uma área pública e a gente vai definir, então, esta linha de 50 metros a partir do final da praia. Então, naquele desenho anterior, é fácil de entender, mas essas duas linhas vermelhas, elas podem aqui dentro da água, supondo que o mar tenha subido de nível. Ainda que isso tenha acontecido, essa linha de segurança aqui, essa faixa de segurança de 50 metros a partir do final da praia, permanece com a mesma normativa para desenvolvimento do PGI. Bom, como que isso ocorre, né? Quais são os passos, né? Primeiro há um arranjo institucional, né? A assinatura, um acordo entre prefeitura, formado então essa coordenação municipal do projeto Orla, a assinatura do TAGP para desenvolvimento do PGI. Espero que vocês agora vão se acostumando com as siglas, né? O TAGP é o termo de adesão de gestão à praia, o PGI é o plano de gestão integrada da Orla, né? Então, a partir desse arranjo institucional, é feito um diagnóstico preliminar, que é um documento que é uma compilação de documentos, uma análise da legislação vigente, uma caracterização do município, uma visita técnica preliminar. Então, isso aqui, a visita técnica já ocorreu, esse diagnóstico está em fase de finalização, né? A partir disso é marcado a primeira oficina, normalmente são 5 dias, nós aqui definimos 6 dias, nós deixamos o último dia como backup, se a gente não conseguir terminar em 5 dias, então o espaço já estará reservado, né? Onde é feito um diagnóstico participativo. Esse diagnóstico envolve características paisagísticas, ambientais, socioeconômica e uma visita técnica com os atores locais. Então, na agenda da oficina que nós faremos agora, entre 20 de junho a 25 de junho, consta essas visitas técnicas. Então, esse é onde nós estamos. E aí nós definimos aqui em São Sebastião, isso não é uma obrigatoriedade do manual do projeto Orla, nós decidimos fazer mini webinars de sensibilização, para que não ocorra das pessoas, dos atores locais, aparecerem na oficina assim, sem saber do que se trata, né? Que aí a gente gastaria muito tempo para fazer toda essa explicação. Então a ideia desses webinars é justamente colocar todo mundo a par de como é o processo, para chegar lá e botar a mão na massa mesmo, fazer esse diagnóstico participativo, né? E assim tentar fechar nesse tempo aqui esse diagnóstico. Então é isso que nós faremos, apesar de ser 5 dias, 6 dias, né? É chamado de oficina 1, tá? Não é oficina 1, 2, 3, 4, 5, é oficina 1. A oficina 1 ela começa dia 20 e termina dia 25, ponto, né? Depois a gente fala um pouco da agenda dela, que ela está dividida, inclusive regionalizada, e termina por aí? Não, aqui a gente só fez um diagnóstico. Depois vem a oficina 2, que está planejada para 1 a 5 de agosto, tá? Que aí sim, baseado em tudo que a gente viu aqui, tudo que o diagnóstico preliminar apontou, a gente vai fazer aqui juntos, né, o planejamento participativo, uma definição de cenários, né, como pensar assim, o que pode acontecer se a gente não planejar esse território, né, e fazer um planejamento de ações e pensar em fontes de financiamento também, né, que também não adianta nós colocarmos lá, né, no projeto Orla, uma ação que nós temos que revitalizar todas as praias de São Sebastião. Tá, legal, seria ótimo pensar em tudo isso, seria bom que todos os acessos fossem urbanizados, sinalizados, deixados todos bonitinhos, né, pintadinhos com... a gente já tem alguns aí que tem aqueles murais, né? Ótimo, seria ótimo, mas existe orçamento dentro da prefeitura ou de algum outro órgão
para fazer isso, então a gente tem que pensar assim no que é possível, tá? Baseado nisso, então a gente elabora esse PGI, a gente espera que ter essa minuta do PGI no final de agosto, e aí ela fica um tempo disponibilizado para consulta pública, para pessoas que não tiveram oportunidade de participar aqui, né? Ou que participaram, mas repensaram, querem dar novas sugestões, né? Então ela vai ficar disponível para consulta pública e aí depois ela entra com uma audiência pública, que a gente espera aí no começo de novembro, então, ter uma audiência pública e neste período das audiências públicas é que é definido o comitê gestor municipal. Muita gente perguntou como assim o comitê está formado, quem vai participar, eu não estou sabendo. Tá? Gente, isso é lá no fim. Depois de ter o PGI, vai ter um comitê gestor, vai ser definido esse comitê gestor. Particularmente, para evitar confusão, eu preferia que fosse chamado de um conselho, né? Assim como existe conselho de meio ambiente, conselho de urbanismo, mas, enfim, é uma nomenclatura padronizada nacionalmente dentro do manual, então é chamado de comitê gestor, mas funciona exatamente como um conselho. Vai ser instituído por lei, serão votadas as pessoas, será paritário, né? Sempre, os conselhos são sempre paritários, né? Metade sociedade civil, metade poder público, e aí sim constitui-se um comitê gestor que vai acompanhar toda a implementação de tudo que foi planejado aqui no PGI. Então vem a implementação e aí é uma coisa meio que cíclica, né? Implementa-se as ações serão colocadas nas peças orçamentárias, serão executadas, aí há um monitoramento, há um relatório anual, o que não conseguiu ser feito por problemas diversos, seja por falta de recursos ou por outros, é revisado e fica nesse ciclo sempre com acompanhamento desse comitê gestor. Então, deixando claro que essa coordenação municipal recém-formada aqui, que tem as secretarias, é simplesmente para coordenar esse processo todo. Quem vai fazer a gestão depois do PGI é esse comitê gestor, isso lá na frente, tá, gente? Então, vai ter espaço aqui da população participar das oficinas, entender bem o processo, para depois se candidatarem à participação desse comitê, tá? Bom, e aí foram definidos, então, as unidades que a gente chama de UPs, Unidades de Planejamento, ou seja, este projeto Orla em desenvolvimento, ele não abrange toda a orla do município, por uma simples questão de recursos, como está sendo feito com recursos disponibilizados pelo Ministério do Turismo, não havia recursos para fazer de toda a orla. Então foram escolhidos 5 trechos. Como foi escolhido isso? Por diversos fatores, conflitos, participação, enfim, tem uma série de fatores. Isso foi escolhido pela própria prefeitura, né, que tem agora uma área de gestão de praias, em comum acordo com a SPU, com o Ministério do Turismo, antes de entrar no edital de participação. Então, quando eles entraram no edital do projeto Brasil, essa é a nossa praia, já tinha sido estabelecido que era o que era possível fazer com o recurso que o Ministério do Turismo disponibilizou, tá? Isso não significa que não possa ser depois futuramente ser feito os trechos que faltaram, né? Então, só vendo o que faltou aqui, a parte central aqui, né, ali da Praia Deserta até Pitangueiras, mais ou menos, um pouquinho antes de chegar a Baraqueçaba. Então, aqui daria uma outra unidade de planejamento. Aí depois tem a região de Toque-Toque, aqui até Santiago, também daria outra unidade de planejamento. E depois ali do sair para frente, até chegar lá na divisa de Bertioga, lá na praia de Boracéia, tá? Então, na verdade, esses 3 trechos ficaram de fora nessa primeira etapa. Então, nós vamos trabalhar então com essas 5 unidades aqui, tá? Aqui já está definido o polígono de influência,
que vai então desde aquela linha de 50 metros depois da praia, né? Aqui está numa qualidade que a gente não consegue identificar, mas é aquela linha de 50 metros, e avançando para o mar até a isópta 10. Então essa linha meio recortada aqui, por que teve esse recorte? Que é justamente onde está a isópta 10, que foi pego aí pela própria prefeitura, eles conseguiram essa linha, né? Então é aqui, esse é o espaço de planejamento, ou seja, nós vamos discutir dentro do projeto Orla o ordenamento, além dessa faixinha aqui, né, de 50 metros mais a praia, também esse espaço marinho aqui, tá? Então essa UP1 aqui, essa é a UP1, chamada UP São Francisco, na verdade não é só o bairro São Francisco, né, tem as Cigarras, deixa eu ver na ordem se eu sei de cabeça, se eu lembro de cabeça aqui, Cigarras, São Francisco, Pontal da Cruz e Olaria, a Portal da Olaria também está aqui, tá? Esse limite aqui é exatamente o limite dos bairros, tá? Aí a UP2, chamada de UP2, é aqui bem no limite dos bairros Baraqueçaba e Guaicá. Lembrando que não estamos falando da praia de Baraqueçaba e da praia de Guaicá, e sim dos bairros de Guaicá e dos bairros de Baraqueçaba. Por que eu digo isso? Apesar do projeto Orla, só o espaço de gestão ser só a partir daquela linha de 50 metros aqui, o bairro Guaicá, ele não termina aqui na praia de Guaicá, ele se estende, pegando aquela costa ali onde está a Prainha dos Sonhos, aqui a Praia Brava de Guaicá, até essa ponta aqui. Então, esse pedacinho aqui também será um espaço de abrangência dessa OP2. Ainda que tenha alguns espaços aqui, que não vou saber de cabeça agora, que são contemplados por unidades de conservação, certo? Então, não poderemos definir regras e sim diretrizes, uma vez que a unidade de conservação não está sob gestão deste projeto Orla, tá? Então, a UP2 é esse trechinho aqui. De novo, por que aqui é tão longe, por que aqui é tão próximo a essa linha? É a isópta 10, aqui a linha de 10 metros de profundidade está mais próxima à costa, aqui está mais longe, que aqui é o canal, né? A UP3 Maresias de Paúba, então aqui começa bem na divisa do bairro, aqui Maresias Paúba, pega então aquela faixinha de 50 metros da praia até a isópta 10, aqui também, veja que aqui a isópta 10 está bem próximo da linha, ou seja, basta nadar um pouquinho para cá, a gente já está acima de 10 metros de profundidade. Essa é a forma mais fácil da gente compreender, né? Aqui, para eu chegar acima de 20 metros de profundidade, tem que nadar quase, acho que aqui deve dar 1,5 km, mais ou menos. Enfim, aqui a UP4, Camburi e Boiçucanga, também, né, pega os bairros de Camburi e Boiçucanga. Aqui vai pegar, aqui também em Maresias, lembramos que pega a Praia Brava de Boiçucanga, né? Apesar de chamar a Praia Brava de Boiçucanga, ela está num espaço do bairro de Maresias, né? O bairro de Maresias, a linha do bairro de Maresias e que divide os dois bairros, Maresias e Boiçucanga, ela passa mais ou menos por aqui. Então, contempla então Boiçucanga e Camburi, e depois a UP5, que contempla Baleia e Saí, né? Também tem uma linha aqui mais longa. Nada impede que depois a gente defina também que essa linha possa englobar as ilhas aqui. Nós definimos aqui o polígono, que é o espaço definido pelo projeto Orla, mas poderá ser discutido também esse prolongamento para chegar até as ilhas, tá? Isso é uma discussão a ser feita nas oficinas. Faltou aqui o quadrinho da UP1, tá lá. Aqui são os atores que nós convidamos, né? A prefeitura mandou comunicado, foi colocado aí convites nos grupos de conselhos, enfim. Essa lista já está mais atualizada, né? Basicamente,
todos vocês que estão participando do grupo devem ter feito aquela inscrição pelo formulário. Quem não fez, pediria por favor que o façam, né? Só para a gente ter uma ideia aqui como está hoje, né? Hoje nós temos em torno de 90 pessoas envolvidas, 60 foram inscritos, né, que fazem parte dos atores locais que se inscreveram pelo formulário. Tem 30 não inscritos, que vai desde prefeitura, dos facilitadores, dos órgãos estaduais, como Secretaria de Meio Ambiente. Lembre que o Gil participou lá da nossa oficina da semana passada. Participarão aqui da oficina também, das oficinas, TSPU, enfim, uma série de atores que não fizeram inscrição. Então, na verdade, o número de envolvidos aqui está em torno de 90, né? Uma divisão aqui por segmento, como está mais ou menos hoje, né? Talvez tenha mudado alguma coisinha aqui, que teve alguns novos inscritos recentemente, mas basicamente tá assim, ó. Dos 60 inscritos aqui, 28 são de associações de bairro, né? 8 aqui são de academia, 6 da UFRN, 2 de órgãos estaduais, setor produtivo aqui 15, governo municipal aqui, desculpa, esse amarelinho aqui é o governo municipal, não é o UFRN. O UFRN é outro amarelinho que não aparece aqui, que são 2 pessoas. A quantidade de pessoas que até a semana passada não tinham participado de oficinas ainda, né? Ou seja, quase metade, por isso a nossa insistência da participação desses webinars, né? Pré-oficina. Imagino que isso aqui já mudou, porque semana passada tivemos bem mais pessoas. E como está dividido por UP, né? Quantas pessoas de cada UP, né? Cada unidade de planejamento. O P1 São Francisco, lá, Cigarra, Centro, né? 12 pessoas. O P2, que é a Ibaraqueçaba, Guaicá, 17. O P3, que é Maresias, 17. Maresias, Paúba. O P4, lá, que é Boiçucanga e Camburi, 7 pessoas, e o P5, que é a última, Baleia e Saí, 6 pessoas. Então, isso é um quadrinho, né? Lá na inscrição tinha um campinho para vocês colocarem as expectativas de vocês, né? Eu fiz isso aqui é uma análise, acho que muita gente já viu isso aqui, feito uma análise nos textos, e as palavras que mais sobressaem, que mais apareceram, né? Elas são aumentadas de tamanho. Isso aqui é uma análise textual chamado word cloud, né? Ou seja, nuvem de palavras. Então, só para vocês entenderem, né, o que vocês estão colocando, né? A palavra desenvolvimento aparece bem grande aqui, sustentabilidade bem grande, participar bem grande também, né? Município, contribuir, conhecer, projeto, turismo, gestão, ordenamento. Ou seja, essas são as palavras que apareceram aí, né? Até se a gente ainda desse uma juntada por tipo de palavras, né? Existe uma forma de fazer isso, mas não precisa perder muito tempo com isso. Por exemplo, sustentabilidade, sustentável, são coisas similares, poderia estar junto e aumentar ainda mais esse texto, enfim. Essa é uma visão que mostra assim, a preocupação, né, no consciente dos participantes, né? Participar aqui é a maior palavra, né? Bem bacana isso. Conhecer também. Enfim. Bom, qual é a nossa função como facilitador? Apoiar a comissão municipal. Quem vai definir o que vai ser feito são os atores, junto com a comissão municipal. Nosso papel é simplesmente ajudar nesse processo de facilitação e não trazer assim, contribuições de ações mesmo, tá? Isso não cabe aos facilitadores, tá? Até para ficar claro isso, para que assim, a responsabilidade de pensar nas ações dos atores locais que estão lá no território, que conhecem o local, tá? Então não há
nenhum prato pronto sendo trazido não, tá? Aqui tem uma rápida passagem às legislações, né? Vai desde a Constituição Federal, que fala que a zona costeira é um patrimônio nacional, depois tem uma lei também de 98 que fala sobre a gestão de imóveis da União, que já no seu artigo 11 tinha aqui que não só a União é responsável, mas estados e municípios também são responsáveis pela manutenção, preservação, né? Depois, de 88 também tem o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. E aí entra o decreto 5.300, que a gente citou antes aí, né? Que regulamenta a Lei 7661, que é o que fala então do plano de gestão integrada, de modo participativo, né? Tá? Que é justamente o que estamos trazendo para cá, né? A Lei 3.240, que autoriza a União a transferir a gestão das orlas marítimas para os municípios, mediante a assinatura do TAGP, tá? E subsequente implantação do PGI, do Plano de Gestão Integrada. Então, isso aqui, a assinatura já ocorreu e o PGI é o que estamos aqui fazendo. Então, a gestão dessa horda será transferida ao município, incluindo aquela parte da União, né? Então, isso é importante que vocês saibam que a partir do momento da implementação, nós temos aí o chamado municipalização da gestão. E é importante citar que a municipalização apenas da gestão e não patrimonial, tá? O patrimônio continua sendo da União. No município tem muita coisa que fala sobre essa faixa, né, de praia, né? Desde a sua política ambiental, que cita lá no artigo 31 que as praias são bens de usos públicos e uso comum do povo, ou seja, o município também tem essa visão, né? Isso é muito importante, que está bem sintonizado aí, né? Eu não vou ler tudo aqui, essa apresentação depois eu mando para vocês também. A Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo tem algumas coisas interessantes aqui, né? Por exemplo, esse do artigo 33 aqui, do parágrafo 4º, que as vias de circulação de pedestres para acesso à praia deverão estar distanciadas entre si 200 metros, né? Que é uma coisa que a gente vai verificar em loco, né, nas visitas, se isso realmente ocorre. E se não ocorre, o porquê não ocorre, né? Houve um apropriamento de áreas privadas, o que ocorreu aí, né? Fala aqui também da vedação de obstrução de acesso ao mar, aterros, corte, né, nas áreas de praias de costão rochoso. O artigo 19 também, de novo, fica assegurado a todos livre acesso a praias. Enfim, a legislação municipal também foi bastante enfática nesse ponto, né? Tenho aqui, essa é uma parte interessante também, na Lei 561, que é o zoneamento da Costa Sul, né? Ela também já citava, independente de existir áreas de SPU ou não, a zona litorânea, né, que é a famosa ZL, né, antigamente chamada na lei do zoneamento da Costa Sul, da Costa Norte, ela é chamada, se eu não me engano, de Z1, né? Então, mas veja que aqui tem uma linha mais ou menos similar à faixa da área de da União, né, a faixa de Marinha, que ela é chamada de zona litorânea, dividida em duas partes, L1 e L2. Que o L1 são 20 metros a partir da linha do mar e depois os outros 13 subsequentes. Basicamente dividiu em três partes aqui, né? Sendo que 2/3 ficou na zona 1 e 1/3 na zona 2. Isso é interessante porque depois tem definições do que pode na L1 e na L2. E na L1, por exemplo, o próprio município, independente de união, de ter RIP ou não,
o município não permite construções na L1, já é uma lei municipal. Então, tem aqui também uma lei de uso e ocupação de praias marítimas e rios navegáveis, bastante interessante essa legislação, e ela cita aqui a necessidade de regulamentar o uso de praias e rios navegáveis. Importante isso também, porque existem alguns locais de conflitos, né? Vimos algumas coisas durante a visita preliminar, e a gente vai agora depois ver nas visitas com os atores locais, né? Por exemplo, no Rio Camburi, você tem lá pessoas atravessando a nado ou andando, né? Que normalmente ali dá pé até, se não tiver maré alta, pessoas atravessando, andando ali ou nadando, de Camburi para Camburizinho, e as embarcações passando para lá e para cá, levando turistas, né? Com um sério problema de segurança. Estou só citando um exemplo que nós vimos, né? Então, precisa haver essa regulamentação, criando faixas, sei lá, o que será feito será definido na oficina. Fala lá também da necessidade de implementar um projeto de sinalização náutica para as praias e rios navegáveis. Também, será que existe já isso? Né? Vocês têm visto isso, né? E aí, de novo, aqui entra aquela discussão, né, que nós chegamos a convidar o comandante da Marinha, mas infelizmente ele não tem disponibilidade nesse período, até o período das oficinas, para ele falar um pouco nos nossos webinários, mas ele deu uma mensagem que eu passei para vocês, né, que é aquela dúvida, isso não seria um atributo da Marinha? E aí ele deixou bem claro, né, a responsabilidade da Marinha é da exórbita 10 para fora. Dessa linha para dentro, o ordenamento é de responsabilidade da prefeitura. Cabe a ela, porque isso não cabe à prefeitura, mesmo dentro da área da exórbita 10, a questão da segurança e documentação. Mas não cabe, por exemplo, o ordenamento. Não é a responsabilidade da Marinha. Então, até deixei em vermelho, porque isso é uma responsabilidade do município e, inclusive, tem uma lei municipal falando sobre isso, né? Agora falta implementar tudo que foi colocado aqui na legislação. O plano diretor, né, também ele fala da uso e ocupação do solo, em especial a faixa de marinha pública, né? Tem aqui alguma coisa falando da política de agricultura também, e cita algumas praias que têm interesse arqueológico, algumas que estão dentro do nosso espaço que a gente vai trabalhar, né? Por exemplo, São Francisco, Cigarras, Figueira, Pontal da Cruz, Guaicaba, Boiçucanga, Paúba. Enfim, tem uma legislação bastante completa aí do município também, né? Que obviamente nós teremos que segui-las também, né? Ou seja, não adianta também a gente propor uma ação lá no PGI que vai contra a legislação municipal. Tá? Bom, então agora falando da oficina 1, né, que serão 6 dias aqui, né? Essa oficina é chamada de diagnóstico participativo, onde a gente vai fazer um diagnóstico paisagismo, ambiental, socioeconômico simplificado, tá? Os aspectos que nós observaremos em campo: identificação de elementos da paisagem, classificação da orla por unidade, que a gente vai ver que tem, por exemplo, ali em Maresias, a praia de Maresias, ela tem uma característica já bastante urbanizada, mas faz parte também da UP, né, da Unidade de Planejamento Maresias, a Praia Brava de Boiçucanga, que tem uma característica totalmente diferente. Então, aquilo que a gente vai definir como fatores ambientais, paisagísticos, para depois pensar em regramentos, o que cabe para a Maresia dificilmente cabe para a Praia Brava de Boiçucanga, porque é uma praia selvagem, só se chega por trilha. Não cabe a gente pensar, por exemplo, pensar em estruturas, porque é uma praia bem diferente, né?
Então, isso que a gente fala de definir assim, subunidades, né? Dentro da unidade, a gente pensar em trechos, né? Que a gente chama de unidade de paisagem. Definir espaços de interesse para futuras intervenções, né? Nas áreas urbanizadas, caracterizar cenários, né? Construção dos quadros síntese, que eu vou explicar no nosso próximo webinar, o que são os quadros síntese, que serão os resultados das oficinas, e as configurações e os locais. Então, essas visitas a campos serão passados dados acerca de situação de imóveis da União, esperamos ter esses dados aí da SPU, terá junto conosco nas visitas uma pessoa da SPU, enfim, o objetivo das visitas em loco aí, né, é justamente para quando a gente entra para pensar desse diagnóstico, que a gente já conheceu, já verificou o local, aquilo está fresco na memória, tá? Bom, esse é o quadro síntese, é uma parte do quadro síntese que nós construiremos, né? Características locais, físicas, ecossistemas, socioambientais, por exemplo, o que se nota lá, né? Tem muita barraca, esses são só exemplos, né? Que a gente trouxe do manual, tá? Se é uma área de camping, se é uma área que tem comunidades tradicionais, então a gente vai fazer o que nós vemos nesse cenário atual, depois pensar aí, se nada for feito, o que a gente teria de cenário futuro, tanto desejável quanto tendencial, né? Quais são os problemas e conflitos, quais são as potencialidades, quais são as atividades geradoras dos problemas, quais são os efeitos, né, que esses problemas causam, e projetos previstos no local, né? Tem exemplo Boiçucanga, né? Já tem um grande projeto lá em andamento, bem no espaço da Orla, né? Então é importante que a gente já conheça o que tem pensado, né? Tem outro exemplo que a prefeitura nos passou durante a visita, que é o novo pier lá do São Francisco, enfim, tudo isso tem que estar pensado em conjunto, né? A gente vai fazer alguma técnica aí de tentar desenhar o que a gente pensa, mas isso a gente explica no próximo webinar, tá? E a agenda, né? A agenda da oficina, nessa apresentação tem um link, tá? Só clicar em cima desse agenda e ele vem para cá, ó. Essa agenda, inclusive, já mostrei lá no grupo. Tudo que está em verde já foi feito, né? Já foi realizado. E a gente está, então, hoje, nesse ponto. Amanhã nós teremos o último webinar preparatório, tá? Como eu disse, tudo isso aqui foi uma definição local nossa para preparar o público, né? Mas o para valer agora é esse aqui, né? Oficina de 20 de junho até 25 de junho. Então aqui a gente chama de dia 1, né? O primeiro dia, onde será e tudo que vai ser feito, tá? Aqui tem o detalhamento, que depois vocês poderão ver aí, mas eu vou falar um pouco disso no nosso próximo webinar, tá? Basicamente, é isso que eu tinha passado na apresentação, né? Alguns slides estavam diferentes, bem como a agenda era outra, né? Tinha uma agenda, houve um adiamento, então agora já está tudo atualizado. Então essa é a apresentação que gostaria que todos vocês assistissem, tá? No mais, nos vemos então quarta-feira, dia 9, né? Dia 9 é isso? Não, dia 8, desculpa. Quarta-feira, dia 8, nos vemos às 19 horas. Ok? Desculpa, recapitulando, 19h30, conforme definido lá pelo grupo. Então, quarta-feira, dia 8, às 19h30. Ok? Um abraço a todos e bom dia.